Olá a todos, meu nome é Sabrina Cizílio, sou aluna da disciplina Métodos Instrumentais de Análise no período 2019/1 com o professor Reinaldo Teófilo e hoje vou falar um pouco acerca de espectrometria de massas moleculares, referente ao capítulo 20 do livro-texto da disciplina. Será de minha responsabilidade explicar um pouco acerca da introdução e da parte 20A. É necessário exaltar que a espectrometria de massas é uma das ferramentas analíticas mais aplicada, uma vez que a técnica é capaz de fornecer várias informações, tais quais a composição elementar de amostras, as estruturas de moléculas inorgânicas, orgânicas e biológicas, a composição qualitativa e quantitativa de misturas complexas, a estrutura e composição de superfícies sólidas e as razões isotópicas de átomos em amostras. Entretanto, para introduzir um pouco melhor o assunto, é necessário falar sobre a própria história da espectrometria de massas. Vejamos. A primeira aplicação geral da espectrometria de massas aconteceu em 1940, quando as técnicas começaram a ser adotadas pela indústria do petróleo para análise quantitativa de misturas de hidrocarbonetos produzidos em craqueamentos canalíticos. Antes dessa época, as análises de misturas desse tipo, que frequentemente continham até 9 hidrocarbonetos, eram realizadas por destilação fracionada, seguidas de medidas de índice de refração dos componentes separados. Nessa época, as análises demoravam cerca de 200 horas ou até mesmo muito mais do que isso. Os espectrômetros comerciais apareceram e foram aperfeiçoados por volta de 1950. Novos métodos para produzir íons a partir de moléculas termicamente lábeis ou não voláteis foram desenvolvidos na época de 1980. Em 1990, ocorreu um crescimento explosivo da espectrometria de massas na área biológica. Alguns pontos que são importantes ressaltar é que, conforme o tempo foi passando e os instrumentos foram se aperfeiçoando, várias coisas melhoraram. Por exemplo, a duração da análise passou de 200 horas ou mais para um período muito mais curto, justamente porque os espectrômetros de massas facilitaram de grande forma as análises desses elementos. Este uso do espectrômetro de massas, combinado com a invenção da ressonância magnética nuclear e com o desenvolvimento da espectrometria no infravermelho, revolucionou a maneira como os químicos orgânicos identificam e determinam a estrutura das moléculas. Essa aplicação da espectrometria de massas é ainda extremamente importante. Também podemos dizer que, atualmente, a espectrometria de massas está sendo aplicada à determinação de estruturas de polipeptídeos, proteínas e outros biopolímeros com altas massas moleculares. A seguir, vamos apresentar um gráfico que, na verdade, é um espectro de massas do etilbenzeno. Essa figura ilustra como os dados espectrais de massa são usualmente apresentados. O analito, nesse caso, é o etilbenzeno, que possui uma massa molecular nominal de 106 Daltons. Para obter este espectro, o vapor de etilbenzeno foi bombardeado com um feixe de elétrons que resultou na perda de um elétron pelo analito e na formação do íon molecular M+, como mostrado pela reação que eu passarei no slide seguinte. A espécie carregada C6H5CH2CH3+, é um íon molecular. Como indicado pelo ponto, o íon molecular é um radical que possui a mesma massa molecular da molécula. A colisão entre elétrons energéticos e moléculas do analito geralmente fornece energia suficiente às moléculas para deixá-las no estado excitado. A relaxação, então, frequentemente ocorre pela fragmentação de parte dos íons moleculares para produzir íons com massas menores. Por exemplo, o principal produto no caso do etilbenzeno é o C6H5CH2+, que resulta da perda de um grupo CH3. Outros fragmentos menores carregados positivamente são também formados em menores quantidades. Os íons positivos produzidos sob impacto de elétrons são atraídos através da fenda de um espectrômetro de massas, onde são selecionados de acordo com suas razões, massa, carga e apresentados na forma de na forma de um espectro de massas. Note que o espectro mostrado na figura 20.1, que eu mostrarei novamente. Aqui está o gráfico. Novamente, note que o espectro mostrado está na forma de um gráfico de barras que relaciona as intensidades relativas dos picos de massa às suas razões massa-carga. Note também que em cada espectro, ao pico maior, denominado pico base, é arbitrariamente atribuído um valor de 100.
As alturas dos picos remanescentes são calculados como porcentagens da altura do pico base. Os espectrômetros de massas modernos são programados para reconhecerem automaticamente o pico base, normalizando então os picos restantes do espectro com relação a este pico. Imagino que a partir da interpretação do gráfico fique claro que à medida que a relação massa-carga vai aumentando, também aumenta-se a abundância relativa de alguns compostos. Por exemplo, o pico base do, do C6H5CH2+, é maior no momento em que a relação massa-carga está no 90. Acredito que o de mais importante nessa parte seja isso, e espero que todos vocês assistam com atenção os próximos vídeos referentes ao resto do capítulo. Muito obrigada pela atenção, e é isso.